Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o tempo da Páscoa. E nós paramos de olhar nas leituras as aparições de Jesus, mas ainda estamos tentando entender, com a palavra de Deus, desde domingo passado, como experimentar a presença de Jesus ressuscitado em nossas vidas. No domingo passado, a palavra de Deus nos trouxe a figura do pastor, dizendo que nós experimentaremos a presença do Senhor, nos colocando na condição de ovelhas, que escutam a sua voz e se permitem ser orientadas por Ele, o nosso bom pastor. Nesta liturgia, a palavra de Deus nos traz outra imagem, a figura da videira verdadeira. Não qualquer videira, mas Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Se existe a videira verdadeira, logicamente tem a videira que é falsa. Assim como se existe o bom pastor, existe aquele também que é o mau pastor. Primeira coisa que nós devemos identificar aqui é o que é uma videira. Muitas vezes nós nem sabemos mais o que é uma videira. O que é uma videira, minha gente? É um pé de uva. Então, para quem não sabe, a videira é um pé de uva. E nós sabemos que existe uma ciência onde, se fizermos um enxerto de uma videira selvagem, de um ramo de videira selvagem, com um ramo de videira bom, que produz fruto doce, uva doce, vai ali produzir um fruto diferente, mais fortificado. Porque a videira selvagem vai passar para a videira boa os nutrientes necessários, os componentes, para que seja fortificada. Santo Agostinho nos diz que nós somos um ramo de videira selvagem, que fomos enxertados em Jesus Cristo, pelo batismo. Então, pelo batismo, nós somos convidados a ser esse ramo que produz um fruto fortificado, um fruto bom. O grande convite do Senhor para nós é para que nós produzamos bons frutos. E a condição para produzirmos bons frutos é nós, ramos, estarmos unidos à videira, que é o próprio Senhor. E quem cuida da videira é o próprio Deus, é o Pai. De que maneira que o Pai cuida dessa videira para que ela produza? Mesmo diante do nosso batismo, se nós ainda não produzirmos bons frutos, o Pai vai cuidando de nós. De que modo? Cortando aquele ramo que não presta, que não produz. Limpando aqueles ramos que produzem, para que produzam mais e melhores frutos ainda. Olha o cuidado do Pai para conosco, o cuidado de Deus para conosco, sempre nos dando uma nova chance de irmos melhorando a nossa vida para produzirmos bons frutos, e frutos em abundância. A pedagogia de Deus. Então, se nós olharmos lá para a videira não é uma árvore, ela é uma trepadeira, não é? E ela vai soltando a sua rama, aquela guia, que vai crescendo assim, para todo lado, né? E precisa ser conduzida, não é verdade? Nós vamos amarrando lá o galinho e colocando ele
para se alastrar ali onde nós queremos que se alastre. O Pai age dessa forma conosco. Ele corta, Ele poda, Ele conduz nós, seus ramos. Então, Ele faz de tudo para que nós produzamos bons frutos e frutos em abundância. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma condição, então, que perpassa aqui toda essa palavra de Deus nessa liturgia de hoje, que é a condição de permanecer. Permanecer. De que modo que nós permanecemos no Senhor? De que modo que nós ficamos juntinho a Ele? Através da sua palavra. Através da sua palavra, nós já fomos limpos, nós permanecemos no Senhor. E como nós ouvimos na leitura da primeira carta de São João, lá na segunda leitura, quem guarda os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, permanece com Deus e Deus permanece nele. Então é preciso, para estar com o Senhor e Ele estar conosco, guardarmos os seus mandamentos. O permanecer é algo muito bonito. Um casal, por exemplo, né, que se ama, permanece um com o outro sempre, vivem uma só carne, não é verdade? É isso que é o matrimônio, ou deveria ser. De modo que, quando o esposo viaja para um lugar bonito, a primeira coisa que ele vai lembrar, lá nesse lugar bonito, é da sua esposa. Nossa, como que eu queria que a minha esposa estivesse aqui, ou vice-versa. E se permanecer no amor? Um filho, um pai, uma mãe também, pode fazer esse exercício de recordação. Isso é permanecer. De modo, então, meus irmãos e irmãs, que também nos momentos difíceis da nossa vida, nos problemas, nós devemos permanecermos unidos à videira, a Jesus, ao Senhor, lembrando que Ele está conosco, nos nutrindo, nos sustentando, mesmo diante das adversidades da nossa vida. O Senhor está conosco, precisamos permanecer sempre com Ele. Precisamos sempre permanecer com o Senhor. É Ele quem vai nos fortificando, é Ele quem vai nos sustentando nas nossas dificuldades, meus irmãos e minhas irmãs. Então, como é difícil hoje para um pai, para uma mãe, fazer esse exercício de ser esse que cuida, que poda, né, os seus filhos. Como é difícil hoje fazer esse exercício. Mas vocês pais são convidados a ir também conduzindo os seus filhos pelos caminhos corretos, cortando aquilo que faz mal para eles, educando no caminho certo. Nós rezamos com o salmista, né? Que nós vivemos nessa herança, essa herança que nós devemos passar de geração em geração, a herança de quem permanece no Senhor, de quem é fiel para sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para a natureza, nós encontramos a figura das árvores, de modo especial no tempo da seca. As árvores, elas vão consumindo-se, né? Porque o tempo vai esquentando cada vez mais. Aí as folhas vão murchando, vão secando, vão caindo, os galhos, por sua vez, e a árvore vai consumindo todo o seu líquido, toda a sua seiva, toda a sua água. E aqui em Goiás nós temos
uma figura muito bonita, né? Uma árvore de uma profundidade muito bonita, segundo os estudiosos, o ipê. Ele vai morrendo aos poucos, mas quando ele vê ali que ele está ali no seu limite, ele faz o quê? Floresce. Ele floresce para lançar as suas sementes e manter a sua geração. Quando nós pensarmos que tudo fugiu do nosso controle, que já não temos mais forças, nós precisamos lançar essas sementes, nós precisamos florescer, não perder as esperanças. Lá com seu filho, lá com seu esposo, com a sua esposa, não perder nunca as esperanças. Há sempre uma nova esperança, uma nova semente a germinar. Então, no meio das adversidades da nossa vida, permanecer no Senhor, que nos sustenta mais uma vez. Paulo fez esse exercício, como nós ouvimos o seu testemunho, ele que era perseguidor dos cristãos. Após ter feito um encontro com Jesus, ele começou ali a tatear, a tentar acompanhar os discípulos na pregação, e os discípulos tinham medo dele, as comunidades tinham medo dele, porque ele perseguia os cristãos. Então Barnabé foi apresentando ali a Paulo, e Paulo, nos diz a palavra de Deus aqui, que ele pregava com firmeza em nome do Senhor. E da sua pregação vieram os frutos, versículo 31. A igreja vivia em paz, ela se consolidava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Então, mais uma vez, em meio às dificuldades da nossa vida, permanecer no Senhor, permanecer no bom propósito e nunca desacreditar que os frutos virão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus.